Queremos convidar todos para o regresso e retomada do nosso seminário. Quem for já terminando, podem vir, para a gente se acomodando de novo e retomando o nosso seminário. A nossa técnica já disse que temos 45 pessoas assistindo virtualmente, até agora. E a quantidade imensa de perguntas, né? A proposta parece que vai ser de estender o seminário até hoje à tarde, às 5 da tarde, né? Sem almoço, porque não tem muita pergunta, né? Ligar a palestra. Quase Coromandel, lá do nosso companheiro Hernani, nosso Hernani Borges, mais conhecido como Borginho, né? Meu irmão muito querido, que foi meu anfitrião em várias ocasiões lá na jornada espírita de Coromandel, na escola onde ela é realizada. Um idealista extraordinário, aqui e também lá. Então, já podemos retomar a próxima questão, que você vai revezando. Uma do público presente e uma do público virtual. Ótimo. Então, vamos presencialmente. O trabalhador mediúnico, durante as reuniões, quando apenas é envolvido com espíritos rebeldes e com sentimentos de vingança, significa que a atração do médium é somente para espíritos com essa vibração? Não, nós não podemos criar a ideia de que o médium é um vaso escolhido apenas para a especificidade de uma vibração. Médium que recebe só guia tem alguma coisa errada. Médium que recebe apenas espírito inferior tem alguma coisa errada. Ele é médium. E o médium deve sintonizar com várias faixas de percepção do mundo espiritual. No além tem bandido, tem ladrão, tem assaltante, tem criminoso, tem estuprador. Tem, tudo desencarnado, que a polícia matou, os comparsas também ceifaram. No mundo espiritual tem gente nobre, tem santo, tem filósofos, tem pensadores, tem almas eleitas. Como na Terra. A gente anda pelas ruas, tem gente que dirige seus carros de maneira responsáveis e tem verdadeiros irresponsáveis ao volante. Culpa do carro? Não. Todo carro, novo ou velho, tem uma peça com defeito, aquela peça que fica entre o volante e o banco. Todo carro tem defeito. A peça de defeito fica ali. O problema não é do veículo. Instituições não têm problemas. Quem tem problemas são as pessoas. As pessoas têm problema. As instituições não têm. Então, o médium deve fazer uma autoavaliação. A pergunta em seja uma dilatação, porque depois da pandemia, nós ficamos privados de reuniões mediúnicas, presenciais. A maioria de nós parou na casa espírita. Tem casa espírita que nem voltou ainda às reuniões mediúnicas. As que eu participo já voltaram há quase 2 anos atrás, desde 21. Final de 21, a gente já estava em reuniões mediúnicas normais, com máscara. Depois tiramos as máscaras e agora o vírus circula livremente. O problema é do vírus. Está cheio de ozônio lá, ele que entra lá, ele desencarna. Então, nós, nesse período que tivemos afastado, perdemos contato com a prática mediúnica. O grupo mediúnico se transformou em um grupo de estudo virtual, cada um em sua casa. Não havia nenhuma atividade de mediunidade prática, só estudando. Mais de 1 ano e meio depois a gente volta. Volta do mesmo jeito? Claro que não. Pegue um violonista, alguém que estuda violão, e suspenda o treinamento dele por 15 dias. Ele volta a tocar do mesmo jeito? Claro que não. Todo violonista diz que o dedo está mais duro, as cordas estão mais ásperas, porque quem lida com um instrumento musical, especialmente de corda, tem que todo dia pegar no instrumento para treinar. É assim que ele sutiliza o que ele sabe. Igualmente, quem deixa de exercer a mediunidade na prática, é natural que perde o contato, volta à casa espírita e recomeça um trabalho de meditação, de afinização, de fluidificação, de reflexões, para ir reafinizando o grupo. Aliás, isso foi tema de um excelente seminário na sede da Federação, ministrado por Jacobson Trovão,
coordenador nacional da mediunidade da Federação Espírita Brasileira. Ele esteve por aqui também, não foi? Pela região do Extremo Sul, ele esteve em Conquista, foi a Itabuna, ele fez um périplo. Estava correndo o Brasil aí nesse ano. Foi esse ano, início desse ano. Passou lá pela FEB, lotou o salão, entupiu o salão para ouvir Jacobson. Pessoa extremamente capacitada, profundo conhecedor da literatura de André Luiz, escritor com livros publicados na área da mediunidade. Então ele comentou de que nós precisamos, não é voltar direto para a mediúnica, a prática, porque depois de 1 ano e meio parado, a gente é instrumento enferrujado. A gente tem que beber um pouco de óleo Singer, ou WD. Botar um WDzinho para lubrificar as peças. A gente está meio enferrujado. A gente parou a atividade prática. O ideal é reagrupa a turma da mediúnica e vai fazendo. Vamos fazer hoje um exercício de meditação, vamos focalizar, ou visualização, concentração, e aquilo vai voltando. A gente vai se permitindo novamente a um contato com as energias das entidades em sofrimento, dos perseguidores, das entidades que estão em sombras, e elas vão reafinizando-se conosco. E as comunicações começam a surgir muito truncadas, muito anímicas, até depois elas começam a fluir naturalmente. Tem que haver esse exercício. Eu estou enfrentando dificuldade, confesso aqui pessoalmente, depois de mais de quase 3 anos sem o contato com as entidades, às vezes chego na mediúnica, dá sono, e eu fico lutando contra uma entidade chamada Morfeu, que é perigosíssima, né? Gosta de pegar muita gente em palestra, em seminário, né? Logo depois, então, que se come, então, Morfeu é terrível. Ele encosta, durma, você precisa reproduzir, durma, aí a pessoa apaga. Não vê mais nada da palestra. E mediúnica também. Ar-condicionado, luz branda, melodia de fundo. Isso é um convite a tudo que eu queria. A pessoa vai encostando ali, estou com Jesus. Apaga. Quando olhar, está com Jesus mesmo. Só não está na mediúnica, atendendo os filhos do Calvário. Está com o Cristo. Quando diz, pronto, já acabou a mediúnica, muita paz, a pessoa desperta, serelepe, acesa. Não, precisava a pessoa ativa durante a reunião, está prestando atenção aos diálogos, percebendo as interações com o seu próprio corpo, a vibração chegando, as ideias sendo tomadas pela entidade em desequilíbrio, são palavrões, são intercorrências de revolta, de vingança. Então não sou eu me sentei muito bem, vou dar passividade, controlando o visitante em desequilíbrio do além. É assim a mediunidade. Aí a gente vai voltar. Todo mundo vai montar, mas tem que praticar. Se ficar no online, em casa, só estudando, só vai entesourar conhecimento teórico. Nós temos que voltar e nos sujeitar de novo ao trânsito, à dificuldade de chegar direto do trabalho, não dá tempo de passar em casa, ir direto para o centro espírita, aparecer em casa 9, 9h30, não ter mais sopa, não ter ossada para comer a galinha toda, eu vou dormir com fome. Essas ocorrências existiam e a gente achava tão lindo com Jesus. Depois da pandemia, não, eu vou logo para casa, pegar o que é meu, farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí vai dormir de pancinha cheia. E a atividade mediúnica fica lá esperando. Só que até que apareça um outro médium, que apareça outra pessoa que nos substitua, isso demora 1 década ou uma reencarnação. Pergunta do YouTube. Ouvi pessoas cogitarem a abertura de um grupo mediúnico virtual. Gostaria que você esclarecesse-nos os perigos desse intento. Excelente questão. Todas as questões aqui propostas foram muito boas. Essa, altamente provocativa. Como eu não tenho medo de minha opinião, eu não tenho medo da pergunta, eu tenho medo da resposta. E eu dou mesmo. O próprio Jacobson Trovão comentou isso lá, de que ele, que viaja o país inteiro, já vinha notando a iniciativa, vamos abrir uma reunião mediúnica virtual? Vamos. Estou em Salvador, eu sou médium de psicofonia. Você é o palestrante, é o facilitador, você está em Recife. Se é online, eu posso estar em qualquer cidade.
Você está em Recife. Aí eu dou comunicação de uma entidade violenta no meu apartamento de Salvador. Você de Recife, calma, meu irmão. Tenha calma, venha com Jesus. Aí a internet cai. Dê jeito agora. Dê seu jeito em Recife. Percorra 800 quilômetros e venha me atender em Salvador, incorporado. Quando você chegar, ele já me matou. Atrei ele pela janela, chegou tarde. E aí, como é que fica? Temos que pensar, paramos para pensar nisso, nessas intercorrências. Passe pela internet. Sim, como é que vamos aplicar o passe? No monitor? Saia chip ruim. Abandone este corpo, Windows 10. Caia o Windows 11. É assim, é? Como é que vai ficar essa situação? Paramos para pensar nisso? Estou dando toque de humor, mas chamando para a gravidade, porque o Espiritismo é doutrina séria. Como é que vamos tratar de coisas que só podem ser feitas presencialmente? A mediúnica é a troca de energia. Sim, eu posso atingir o outro pelo pensamento. Me dê o nome de uma pessoa e diga que ela está na China, que eu vou para casa e oro por ela. E meu pensamento vai como uma emanação de saúde e banha a pessoa. Mas ajudará a pessoa se a pessoa também estiver em sintonia. E se a pessoa por quem eu estou orando, naquele momento, não fez um recolhimento, não fez uma meditação, não está receptiva, deu uma melhoradazinha, caiu na farra, e eu estou orando, a prece chega até o local, não encontra recepção e ela volta para o orante. A prece beneficia quem ora, não por quem se ora. Beneficia por quem se ora se a pessoa estiver em sintonia. Se não tiver, a prece faz o efeito ioiô. Você joga o ioiô, sobe para a mão de novo. Ela vai presa ao barbante. É assim. Não sou eu que estou dizendo, não. São os manuais que falam isso. O último capítulo do Evangelho sobre a prece, capítulo 29, e todos os manuais. Quem quiser que se iluda. Quem quiser se iludir, fique à vontade. A ilusão é patrimônio comum à criatura humana na Terra. Mas eu não vou me iludir. A doutrina espírita tirou o véu das minhas vendas. Eu vou enxergar o que é real. Então, não dá para fazer mediúnica, aplicar passe, doutrinação, por via virtual. Por virtual, você pode fazer atendimento fraterno? Pode. Fazer divórcio? Eu sou mediador judicial em formação. Mediador e conciliador. Algumas sessões de mediação eu fiz virtualmente. Uma delas era um divórcio. Sabe onde é que estava o homem? O homem estava em Estela Maris. Onde é que eu estava como mediador? No Barbalho. Sabe onde é que estava a mulher que estava querendo divórcio? Em Dubai, nos Emirados Árabes. Internet é para isso. E de lá ela disse, tudo bem. A senhora foi que propôs o divórcio, está com a palavra. Ela disse que queria, o rapaz aqui em Itapuã, em Estela Maris, disse que concordava com o divórcio, e eu fiz o divórcio do Barbalho. Ela apresentou os documentos de lá, eu sou fulano e tal, concordo com essa ata virtual aqui, e dou tudo por assinado. A imagem dela vale pela assinatura. O divórcio foi feito online. Está no site do Tribunal de Justiça da Bahia. Todos os tribunais da Bahia, do Brasil têm audiências virtuais. O juiz pode fazer, inclusive a de custódia, que é aquela que ela ouve o preso em flagrante e o juiz decide se libera ele ou não, ou decreta a preventiva. Ótimo. Mas não estamos falando de justiça. Nós estamos falando de poder judiciário. É só analogia. Nós estamos falando de atendimento a pessoas que têm graves problemas afetivos, emocionais, aflições, problemas obsessivos. É preciso, portanto, ser presencial a mediúnica. Não só os riscos da internet que cai, senão a gente vai começar a ler o Salmo de maneira diferente. O que é que diz o Salmo? Um dos salmos mais famosos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Leitura moderna. O Senhor é meu provedor, não derrubará a internet. Mudou a leitura do salmo. Nós temos, portanto, ter bom senso. A palestra pode ser feita? Pode. O curso, o grupo de estudo, o Esperanto, o ensino de Libras, mas a atividade mediúnica tem que ser presencial, porque há energias em torno
que não podem circular pela internet e não circulam. O atendimento ao outro, a proximidade, a permuta vibratória entre quem atende e quem é atendido. Como agora me convidaram para uma palestra virtual de 1 hora. Faça a palestra virtual em casa, depois envie a pessoa para exibir no encontro. Eu não tenho como. Já fiz. A experiência não foi das mais enriquecedoras, porque eu falei diante de uma máquina, botei uma tela de computador na minha frente com a câmera ligada. Fiz uma palestra. Para quem? Para ninguém. Quem estava me ouvindo era apenas a máquina. Gravo, mandei para o local. Lá a pessoa exibe, não tem emoção. Para não ser, portanto, falso comigo mesmo, eu tenho recusado todo convite de gravar palestra. Até porque palestra de 1 hora, você não manda nem por WhatsApp, nem por e-mail, por causa do peso da palestra. Você tem que mandar por um ficheiro, que é um aplicativo. E se a pessoa não tirar em 7 dias, o ficheiro elimina a palestra. Eu já fiz uma palestra de 1 hora, mandei, e a turma que me convidou não tirou. 12 dias depois me ligou. Sua palestra não está no ficheiro. Eu disse, claro, só dura 7 dias. Você pode fazer outra? Eu fiz porque era um congresso e eram almas amigas. Mas eu disse a mim mesmo, nunca mais. E todo convite, não, só faço palestra presencial ou a palestra ao vivo pela internet. Na hora, o público está assistindo. Para gravar e mandar depois, não é essa a minha proposta. Era de Sueli Caldas Schubert, eu conheci com ela por telefone, antes de morrer, de desencarnar. E Sueli disse, ai Marcel, eu recuso tudo. Já me ligaram aqui várias pessoas do Sul. Sueli, você faria uma palestra virtual? Faço não, só faço presencial, me leve. Mas tem vírus, pois eu quero pegar o vírus. Me leve que eu pego o vírus. Todos os vírus eu trago aqui para Juiz de Fora e mato na unha. Era assim que Sueli cuidava. Adorava ela, que era uma mulher tão espiritualizada, e tratava o esquema assim, de uma maneira tão carinhosa. Pronto, está no além, Covid levou. Mas Sueli era impagável, divertida, bem-humorada, um conhecimento de Kardec monstruoso. Aquela mulher sabia tudo de Kardec. Conhecia a revista espírita de cós salteado de frente para trás. Então, é uma mulher extraordinária. Mas ela fez uma opção. Palestra virtual não dá. Então, na área da mediunidade, ela deve ser presencial, com o resgate da afinidade das pessoas em torno do próprio grupo, que não se vê há muito tempo, de modo a ir resgatando a energia, mantendo o conúbio vibratório com os mentores, até começar de novo a reatender os infelizes, os doentes da pátria espiritual. Os médiuns, necessariamente, precisam evitar vícios, como bebida, fumo, entre outros. Porém, a conduta do dia a dia não condiz com a vivência. Qual a sua experiência neste caso? É muito vasta a pergunta, seja uma reflexão que pode demorar 6 meses, módulo 1, né? Manhã, tarde e noite. Depois a gente faria o módulo 2, manhã, tarde e noite, mais 6 meses. Vou tentar fazer uma síntese. Quem pode controlar os vícios materiais do trabalhador da casa espírita? Em quantos lugares, eu já viajei bastante o país, são 43 anos viajando pelo país, muitos trabalhadores espíritas fumavam e me contaram que quando chegava a 100 metros do centro, mascavam chiclete, sabor hortelã, para mascarar o fedor do cigarro, porque cigarro não cheira, cigarro fede. Aí a 100 metros da instituição, eu disse, você fazia como? Eu vinha fumando na rua. A 100 metros eu jogava o cigarro fora, mascava o chiclete para mascarar e entrava na instituição. E era passista. Passista fumando. Aí eu recordo de um congresso espírita, numa capital de um estado do Nordeste, onde eu fui para as 5 primeiras edições. Os 5 edições eu participei, desde o primeiro até o 5º. Geralmente era eu, Divaldo, Raul, Sueli Caldas Schubert e Alberto Almeida do Pará. 5 edições. Ano após ano, congresso. Então, num deles lá, eu falando para uma plateia de 2.500 pessoas, no centro de convenções daquela capital, que é uma ilha, eu disse textualmente, estou aqui provavelmente na frente de muitos dirigentes espíritas.
vou recomendar a vocês. Se vocês tiverem conhecimento na casa que um passista fuma, me referi ao fumo, nem levei em consideração a bebida, fuma, retire ele imediatamente do passe. Tire, você está preservando a vida do paciente, de quem recebe o passe. Enquanto você não souber, a ignorância lhe protege. Mas quando você souber que fuma, chame o paciente. O senhor fuma? Seja franco, eu fumo. Nunca fumei dentro da instituição, nem nas adjacências, mas em casa eu fumo, no trabalho eu fumo, na rua. Eu sou fumante, pois está fora do passe. Tire ele do passe. Isso deu problema para mim. Porque quando terminei minha palestra, eu tive que sair escoltado por 2 seguranças, 2 homens bem altos, estilo maleiro, 1,80 m de altura e 2 metros de largura, vestido de luvas, que foram me empurrando pelas costas, um na frente e outro atrás, porque pessoas queriam me agredir. Até que eu passei por uma mulher, segurou aqui meu braço e me parou. E eu fiquei olhando se ela ia arrancar o braço, né? Ainda bem que ela segurou o esquerdo, e o psicográfico com a direita. Disse, pode levar o esquerdo, o direito me deixe. É de Marta. Aí ela segurou e eu fiquei olhando para aqui e olhando para ela. Como quem disse, vai arrancar? O senhor foi muito descaridoso, porque eu fumo e sou passista. E o que o senhor disse é falta de caridade. Ah, incorporou um negócio em mim. Baixou a coisa assim. Eu digo, falta de caridade é a sua e falta de vergonha em sua cara. Você fumar e aplicar passe, transmitindo os dejetos, as substâncias psíquicas do cigarro, que são substâncias mais voláteis, num vício. Um cigarro tem 4.700 substâncias, todas cancerígenas. 4.700. Todas diagnosticadas já pela ciência. E você aplica passe. A senhora que falta caridade para com os outros. A senhora largue meu braço e me respeite. Né? Deu um chega para lá com Jesus. O rapaz me empurrou e eu fui para a sala VIP. Fiquei lá. A mulher ficou irada lá atrás, um congresso espírita, e a mulher vibrando contra mim. E eu lá numa boa, tomando água de coco e comendo empadinha. Estou nem aí com ela, o problema é dela. Divaldo chegou meio-dia, foi para o hotel, se aprontou e veio para a palestra dele 2h da tarde. A palestra inicial era dele, como a conferência da noite. Divaldo está no auge falando lá e diz, para aqueles trabalhadores da mediunidade e do passe, e eu não falei nada com ele. Vejam só as coisas, a sincronicidade. Para aqueles que fumam, eu, inclusive, aí de volta foi mais evangélico, eu recomendo que recorram à homeopatia. Vão buscar uma medicação chamada Caladium, na 3ª ou 4ª ou 5ª dinamização. Ele substitui no organismo a nicotina, diminuindo a ansiedade de quem larga o cigarro, que é aquela síndrome da abstinência. E o Caladium, e a palavra Caladium, C-A-L-A-D-I-U-M, ele disse letra por letra no congresso, Caladium. Usem essa substância, que isso ajuda a diminuir. Divaldo foi evangélico e eu fui cirúrgico. Ele usou um bisturi, eu empurrei a faca de 17 polegadas Tramontina. Ainda rodei dentro para ver hemorragia. Pronto. Apenas estilo. Um prefere a coisinha mais delicada e eu fui direto, falei. Mas ele disse uma outra e apresentou uma alternativa, certamente inspirado por ali algum vulto espiritual, doutor Bezerra, que foi homeopata também. Pronto. Agora, não dá para compatibilizar. Ou a pessoa larga o cigarro, ou não tem condições de ser passista. Porque ele está transmitindo fluidos de saúde para outra pessoa. Quem fuma não tem saúde. Está adoecendo. Porque está contaminando o organismo com substâncias pesadas. O cigarro tem chumbo, tem cádmio e outros metais pesados que se adentram pelos pulmões e preparam o caminho do enfisema, depois do câncer de pulmão, do véu palatino, da língua, do estômago e de diversos órgãos. Só vai pegar a carteira de cigarro e ver o que é que tem no verso. A foto de uma pessoa inteiramente destruída dando depoimento. De alguns anos para cá, nenhum atleta quer associar a sua imagem ao cigarro. Olhe quem é que financia cigarro hoje.
no atleta nenhum, nem bebida, eles não querem. Quem financia material esportivo, é bicicleta, é carro, o atleta associa seu nome a qualquer coisa, menos bebida e cigarro, porque cai em desprestígio. É vender saúde, e saúde não passa nem por bebida alcoólica, nem por cigarro. Esse glamour prevaleceu nos anos 70, nos anos 80, hoje é inaceitável pela sociedade, que mudou a concepção. Por que é que nosso movimento vamos tolerar? Então, tem que ter misericórdia de quem recebe o passe. Ah, mas fulano tal bebe. Aí tem que ver o efeito, o quanto bebe e se esse efeito prejudica a pessoa a sua produção na mediunidade. É possível aceitar um orador bêbado na plateia, se o companheiro está caindo pelas tabelas? Não. A gente não vai dar a tribuna a uma pessoa que mostra visível desequilíbrio. Não tem condições de fazer a palestra. Agora, no congresso, que fizemos no Fiesta, eu fui a uma sala lá e estava vendo uma excelente apresentação, com Miriam Durce, inclusive, da Federação Espírita Brasileira, coordenadora nacional da área de infância, e eis que uma pessoa se levantou na plateia, um rapaz, e ele fez uns comentários muito infelizes. Inclusive chegou a dizer que Kardec estava superado. O menor que ele disse foi que Kardec estava superado. Fora as críticas. Mas a sala, parecida com essa aqui, estava lotada, mais de 200 pessoas, e ele tinha o direito de falar, porque ele se inscreveu. Foi dada a palavra a ele. Mas Marcos Vinícius, trabalhador da federação, que coordenava, e disse: fulano, nós estamos aqui numa reunião muito proativa, em que nossa fala deve ser construtiva, de edificação. Não estamos para fazer crítica nem julgamento. Você tem alguma proposta que acrescente? Aí esvaziou o rapaz. Porque ele ficou, não, mas eu tenho... Não, seu direito de falar está sagrado. Mas nós queremos saber se depois de uma discussão que durou a manhã toda, proativa, tão enriquecedora, você tem algo melhor do que acabou de dizer. Você acabou de dizer que Kardec está superado. Quem superou? O que superou Kardec? A ponte. Qual é a literatura que superou? Se não tem outra. Então, aí ele ficou calado. Aí ele deu o intervalo para o almoço. Foi a chance de tirar o microfone dele. Mas o rapaz ficou sem ele, mas com uma sutileza, Marcos Vinícius desmontou o rapaz, quiçá sob inspiração de entidades perturbadoras que queriam diminuir a validade daquele encontro, onde 200 pessoas pensaram construtivamente em como fazer uma atividade na casa espírita. Ele estava teleguiado, ou então a perturbação era dele mesmo. De onde vem, pouco importa, mas estava perturbado. Então, a gente tem que ter a disciplina de saber a quem dá a palavra. A tribuna espírita não pode ser para qualquer pessoa. Tem que ser conhecido dos dirigentes da casa. Quem disse isso não é Marcel, é Conduta Espírita de André Luiz. Então, o passista, ele não pode ser fumante, tabagista, inveterado. Ele tem que ser excluído até que elimine o vício. Bebida tem que ver até que onde vai o estágio de bebida, se ele bebe no dia, se ele chega embriagado, alcoolizado. Eu já participei de reunião mediúnica que uma das pessoas presentes estava com o hálito visivelmente de uísque, de bebida destilada. Bebeu o seu trago lá fora e veio para a reunião mediúnica. Tem como trabalhar essa pessoa? Não. Ela vai atrapalhar e vai atrair miasmas que vão infeccionar e perturbar a reunião. O dirigente tem que tomar atitude. Qual é a atitude que se recomenda no Evangelho? Se o teu irmão está em erro, chama-o em particular e conversa você e ele. Você chamando o erro dele. Ninguém viu, ninguém filmou. Não funcionou. Chame ele na segunda vez com uma testemunha e diga tudo que você quer dizer a ele com uma testemunha. Não funcionou. Reúna a igreja, a comunidade e bote a boca no trombone. Mas você cumpriu 3 ritos, sozinho, com uma testemunha. Agora, convoca o grupo todo, a eclésia, expõe o assunto e propõe uma deliberação coletiva. Afastar a pessoa. Acabou. É que o Evangelho recomenda. A gente raramente faz isso. Ou tece a crítica, ou faz o julgamento arbitrário, ou fica falando pelas costas. E a grande proposta de Ariano Suassuna era essa mesma, né? Ele disse que Ariano Suassuna, dando entrevista em Jô Soares, eu sou
frontalmente contrário que se fale mal de uma pessoa de frente. Constrange quem fala e constrange quem ouve. Não custa nada você esperar que a pessoa dê as costas e empurra a faca. Mas Ariano Suassuna é outra coisa, outra história, né? Era um nível de Ariano Suassuna, bem-humorado, de compreender as coisas. As plateias se derretiam na risada com as brincadeiras dele. À luz do Evangelho, é melhor dizer, para a pessoa frente a frente com caridade, que ela está com vício e que aquilo conspira contra aquela atividade de saúde, como é o passe. Portanto, por prevenção, tirar ela do passe, aguardando que ela faça uma reflexão. Não, eu quero o cigarro. Ok. Então, incorpore Souza Cruz e seja feliz com ele. Aqui a gente só incorpora Jesus Cristo. Como proceder com médiuns que chegam na cidade por motivos de mudança e que querem trabalhar nas mediúnicas? Precisam passar pelos cursos que a casa oferece ou dá a oportunidade? Isso é uma questão delicada, porque eu enfrentei quando tinha 28 anos de idade, era presidente de um centro espírita. Eu estava no mural, pregando alguns cartazes, numa cadeira, botando ali um cartaz ou outro, programação, chegou uma pessoa. O senhor é Marcel Mariano, ao vivo e a cores. O senhor presidente do centro? Eu digo, sou, estou presidente. Não sou, eu estou presidente. Pois não, eu vim de um estado do centro-oeste do Brasil, lá eu militei 2 anos na Federativa. Sou médium, trabalhador, gostaria de saber qual é o dia da mediúnica aqui da casa. Eu digo, dia de sábado, às 8 da noite. Posso vir? Não. Mas por quê? Porque a gente só recebe pessoas conhecidas. Mas eu já sou trabalhador, mas eu não conheço a ficha do senhor. Não conheço a ficha, a procedência do senhor. O senhor está dizendo, mas eu não conheço. Estou lhe conhecendo agora, nesse instante. Tem 1 minuto e meio que estou lhe conhecendo. Então, eu não posso introduzir numa mediúnica, é a única da casa, que é eu que coordeno, eu não posso introduzir o senhor sem preparar as pessoas, sem o senhor se afinizar. Daqui a 6 meses, frequentando a casa, o senhor me procure. Aí o senhor já será mais conhecido e eu levarei seu nome para a apreciação do grupo. O homem abandonou a casa. Nunca mais frequentou a casa. Eu fui tão generoso naquele dia. Não sei por quê. Ele queria participar, forçar a barra, ele queria arrombar a porta da mediúnica, claro, não deixei. Então, tem bom senso, isso pode, inclusive, ser colocado em regimento interno. O centro espírita não tem estatuto, o centro espírita não pode deixar de ter estatuto, que a carta magna da casa espírita é registrada em cartório. Regimento não, regimento é um documento interno, que pode ser alterado a qualquer tempo pela diretoria. Então, se coloca lá no setor, só é admissível pessoas participando de reunião mediúnica, depois de participarem de todos os cursos fornecidos pela instituição, disponibilizado, ESD, curso de aprofundamento, está vinculado a um grupo de estudo, ter frequência assídua à casa, ou pelo menos visível, e coloca lá os regramentos do passista. Só pode ser parte da casa, fulano, e bota os critérios. Não pode ser passista. Quem fuma, quem bebe, quem esteja momentaneamente usando medicação passada por psiquiatra, tarja negra, até que seja liberado do médico dessas substâncias. Isso e aquilo. Passa lá, tudo aquilo ali. Passa as regras. Quem chega tem regras escritas. A maioria das casas espíritas não tem regras escritas. Porque não tem regimento. A gente tem que encarar isso de frente. Não tem regimento. Quem faz as regras é o dirigente, é o trabalhador. Aqui é assim. Ah, é assim? Na minha casa é assado. E naquela outra casa? Milanesa. Aquela é frita, aquela é cozida, aquela é torrada. Não, aí é dança do crioulo doido. Casa séria, depois de algum tempo, registra um regimento interno e disponibiliza. O regimento fica dinâmico. A cada vez que surge uma nova situação, olha, temos uma nova situação. Altera o regimento. Difícil é mexer no estatuto, que tem regras muito claras para se mexer no estatuto. Maioria simples, maioria absoluta, às vezes até unanimidade para tomar uma decisão. Mas regimento não. Ele é elástico. Então, colocando ali as regras claras, a Mansão do Caminho tem um regimento de suas mediúnicas. Está lá. É até feito um panfletinho. Um pequeno opúsculo, não é panfleto não, um opúsculo, fosse um caderninho com umas 8 ou 10 folhas aproximadamente. Pronto.
disciplinas, regras, já levei para muitas instituições que adotaram, mas é um regimento específico do setor mediúnico. Então, criando regras, ela vale contra todos, porque a vara que dá em Chico deve dar em Francisco também, para não haver depois 2 pesos e 2 medidas. A pessoa é conhecida de alguém que usa a carteirada, olha, ele é meu primo, viu? É um espírita muito famoso, veio da capital tal, militou lá, está morando agora comigo aqui. Aí a pessoa, em respeito àquele que indicou, empurra. Às vezes a pessoa não tem estrutura nenhuma, não sabe o comportamento. É bom quem frequenta uma casa espírita se afinizar primeiro com a instituição. Militar com os trabalhadores, ser visto. Olha, aquele rapaz ali não perde uma doutrinária toda quinta, segunda, quarta. Está aqui, chama ele para um grupo de estudo. Ele tem um grupo de estudo abrindo aí, tem um interesse. Vai, participa. Já sei de tudo, mas mesmo assim eu volto a estudar aquilo dali. Por amor ao aprendizado. Daqui a pouco, em pouco tempo, 6 meses, 1 ano, a casa inteira me conhece. Os convites vão surgir naturalmente. Como diz Paulo numa epístola, aceitemos as pequenas obrigações, os pequenos deveres, e logo estaremos convivendo com as grandes. Eles vão chegando. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Está no livro Nosso Lar, essa frase, em destaque. Então, o trabalhador vai se fazendo conhecido, depois ele é chamado. Alguém me formou em expositor? Não. Eu cheguei na Casa Espírita, tinha 17 anos, numa sexta-feira, às 20 horas, 13 de novembro de 1981, e o presidente do centro não compareceu, porque estava num palanque se candidatando a vereador, do qual foi eleito. Quem é que estava no salão? 120 pessoas, e ninguém na mesa. E eu, pobre colegial, cheguei, botei minha magrela lá atrás, bicicleta, tirei meu guarda-pó, aquele jaleco branco de colégio de noite, botei na bicicleta e me sentei. E ninguém deu 8 horas, 8h05. Aí lá vem a senhora que cuidava da biblioteca e da livraria. Desencarnou esse ano agora, mês de outubro. Helenita Xavier, Nitinha. Ela foi lá na minha cadeira e disse, meu filho, vai fazer a palestra. Eu disse, Helenita, mas eu sou frequentador da casa. Sim, mas é assíduo, você não perde uma doutrinária. Não tem ninguém. Cadê o presidente? Eu digo, passei e encontrei ele ali num palanque, que era o último dia de pregação política, dia 13. 2 dias depois houve eleição e ele foi eleito vereador por 6 anos. Na época os mandatos eram de 6 anos de vereador. Hoje são 4. Eu fui, tinha um velhinho sentado, seu Vitalino Alves dos Santos, já desencarnado, sapateiro, um dos homens mais humildes que conheci em minha vida. Eu disse, Vitalino, diga, meu filho, o senhor faz a prece de abertura pelo menos? Faço. Levantou a vozinha dele, fez a prece. Eu fui para o quadro, entrei em transe, perdi a consciência, fiz a palestra por 1 hora sobre reencarnação. 9 horas eu voltei à consciência. O quadro estava cheio de coisas sobre reencarnação, mecanismos da reencarnação, objetivos, definição da reencarnação, metas. Voltei a mim. No dia seguinte, a repercussão, dali em diante, fui chamado a fazer palestra e o campo foi se alastrando, deu no que deu. Hoje já não sou dono mais de mim. Eu vou onde me chamam. Ninguém me preparou. Surgiu a circunstância e eu fui jogado como Daniel na cova dos leões. Dei sorte que os leões estavam todos de fastio ou eram vegetarianos. Uma vez participando da mediúnica e tendo consciência de que sou médium, caso deixe de participar para estar em outras atividades do centro, quais desdobramentos podem vir a ter? É difícil imaginar porque cada escolha implica em consequências que são próprias. Se o indivíduo reencarnou com missão, com tarefa na área da mediunidade, abandoná-la meio termo é um risco muito grande. Porque há uma retaguarda de espíritos que iriam se utilizar daquela mediunidade. Sim, o indivíduo fez uma escolha que pode até ser saudável. Não quero mais atuar na área da mediunidade. Eu vou para a evangelização da infância e juventude. Assistência social. Eu vou para a diretoria.
eu vou para a atividade de Libras, grupos de estudo, ministrar ESE, fazer palestra. É um direito que a pessoa tem, até porque o trabalhador espírita, invariavelmente, é alguém multifacetado. Por quê? Porque nosso movimento é uma vasta seara escassa de trabalhadores. Ou alguma casa espírita está completa. Não, nossa casa não tem problema. Temos passista sobrando, palestrante à vontade, médium de atirar, de dar em doido. Nós temos aqui dirigentes. Não conheço uma casa que não tenha crise neste ou naquele setor, que é falta de trabalhadores qualificados. Boa vontade está sim. Mas não tem coisa pior do que boa vontade sem conhecimento. Quer um desastre à vista, bote uma pessoa de boa vontade sem conhecimento. É preferível a pessoa com conhecimento de má vontade. Preferível. Porque a pessoa que tem conhecimento sabe o que é que deve ser feito e não causa o desastre. O problema da má vontade é dele. Agora, bote um de boa vontade para fazer o que não sabe. Perigo à vista. O barco vai afundar. Porque ele não sabe como consertar nem remar o barco. Coisa óbvia. Portanto, nosso movimento está cheio de gente de boa vontade, mas sem conhecimento na área, não é treinado, não é capacitado, não é qualificado para a área. Então, o indivíduo fazer uma opção é um risco muito grande. E, nesse particular, tenho experiência também. Houve um período de minha vida que eu fui coordenador de um conselho regional da Federação Espírita do Estado da Bahia. À época chamava-se ARI, Aliança Regional Espírita. Hoje são CRs, Conselhos Regionais. São 28 no estado da Bahia. Eu fui eleito presidente da ARE à época, de minha região, com minha cidade natal, minha terra natal como a cidade mais importante daquela ARE, e eu tomei uma decisão, para me dedicar bem à extravidade, eu vou eliminar a mediúnica, não frequento mais mediúnica. Passei 3 anos sem pisar os pés numa mediúnica, era um mandato na época. Foi quando, em 1993, no mês de junho, no dia de São João, eu já participando de um centro espírita local, em uma cidade vizinha, no estado de Pernambuco, nós convidamos José Raul Teixeira. E Raul, 93, botem aí, 30 anos atrás, esse ano. Raul chegou no aeroporto, fomos buscá-lo, levei ele com o presidente do centro ao hotel e hospedamos. Raul bem brincalhão, bem jovem ainda. Eu, na época, mais jovem e ele menos idoso. É isso que eu quero dizer. E aí, depois vamos buscar Raul. Palestra na biblioteca municipal da cidade. Mas ele fez uma palestra de mover o chão, tremer o chão. Eu sou o único que tem uma gravação dessa palestra em fita cassete. Só eu, porque levei uma fita cassete e gravei a palestra de Raul. Quando terminou, eu convidei Raul para fazer uma entrevista. Eu sou o único que tem essa entrevista dele em fita cassete. Ficamos 30 minutos eu entrevistando Raul Teixeira. No dia seguinte, que era um domingo, pela manhã, ele fez um seminário na sede do Centro Espírita para os trabalhadores. Foi a única vez que ele esteve lá. E eu levei essa questão. Raul, agora uma questão pessoal. Eu abandonei a mediunidade, tem 3 anos, para me dedicar exclusivamente ao trabalho federativo. Eu acho que o Raul olhou assim para o teto e disse, isso não é bom. Você pode conciliar a tarefa mediúnica com a responsabilidade federativa. Volte à atividade mediúnica, porque isso vai começar a lhe fazer mal. Recado de Raul. Na semana seguinte, eu tomei pé de novo, me incorporei a um grupo mediúnico, comecei a estudar novamente e voltei à tarefa mediúnica. Raul que me aconselhou. Na tarde daquele dia, daquele domingo, eu fui ao hotel onde ele estava hospedado e ficamos conversando, eu, ele e o presidente da casa, momento em que o Brasil jogava contra a Argentina, uma final da Copa do Mundo, uma semifinal da Copa do Mundo, com Maradona e Canidia jogando. E num passe de Maradona, Canidia fez o gol e desclassificou o Brasil. Era quase São João. Era dia 23. O Brasil foi desclassificado. Naquela tarde, esse episódio que estou narrando marca esse encontro com Raul. Aí eu voltei à atividade mediúnica. Portanto, faça uma reflexão sobre sua decisão.
sopese prós e contras e tome a decisão e assuma as consequências. Marcel, fale sobre o chamado sustentador na reunião mediúnica. Depende da nomenclatura. Dizem os médios que vibram, os amparadores, sustentadores, depende do formato. Eu já fui em casa espírita que o formato é uma mesa e em torno da mesa tinha 10 ou 12 pessoas. E tinha outro círculo de pessoas por fora, encostado na parede, mais 30. Média única de 40 pessoas. 2 círculos. Eu vou em reuniões que tem uma mesa. 6 pessoas no lateral, mais 6, 12. Uma na cabeceira, 13, 14 pessoas. Já fui em reuniões mediúnicas que não tem mesa. Um círculo de cadeiras. Um O de cadeiras. Cada caso é um caso. Cada instituição adota trabalhos diferentes. Já vi os mais estranhos, os mais esdrúxulos, extravagantes, os mais diferentes, a depender da cultura local, do que o povo sabia fazer de reunião mediúnica. Por isso mesmo, esse círculo, por fora, geralmente, ficam essas pessoas que não atuam diretamente. Então, dizem que o papel delas é vibrar, é amparar, é sustentar a reunião mediúnica. Mas o problema não é ter a pessoa sentada na cadeira, é o que ela está pensando. E essa é uma área que ninguém pode penetrar. Então, tem muita gente que está na mediúnica de corpo, está sentado, ocupando a cadeira, mas a mente está lá fora. Está no seu problema lá fora, a crise do casamento, a grana que está faltando, as contas que tem que pagar. Vixe, deixei o fogão no fogo, estou aqui. Todo mundo falando de Jesus. Vixe, esqueci aquela panela que vai explodir. Oh, meu Deus, e aquela coisa vai pagar. A pessoa se deixou, daqui a pouco volta para a reunião, percebe que está na reunião, que tem que orar, vibrar, se concentrar, mas está pensando lá fora. E quando aparecem pensamentos daquele teor mais baixo, lá é aquele mesmo, que desce bastante o nível, a pessoa vem imagens, vem sons, vem na cabeça, e a pessoa não consegue, fica parecendo um carrapato no couro da vaca. Gruda que a pessoa tenta expulsar. Eu conversava uma vez na Semana Espírita de Feira de Santana com Jorge Andréa, saudosa memória, teve tantas vezes aqui, né? Doutor Jorge Andréa, psiquiatra, morreu quando fez 100 anos. Completou 100 anos, naquele ano ele desencarnou. E aí, conversando com Jorge Andréa, e ele me disse depois, Marcel, quando você tiver numa reunião pensando algo de bom em Jesus, no Evangelho, que vier um pensamento inadequado, inconveniente, não expulse. Cada vez que você expulsa, ele se fortalece. E na repulsa, ele toma mais conta de você. Faça a digestão do pensamento. Eu parei assim. Então, André, como é que eu vou digerir o bagulho? Você pega o pensamento e diz para você mesmo, muito bem, você chegou quando eu não lhe chamei. O que é que você quer? Você está dialogando com o pensamento estranho, a imagem, seja o que for. Faça a digestão e olhe, isso não me interessa nesse momento. Porque aqui eu estou vibrando em uma área do espírito. Não me interessa essa área da matéria. Então eu peço licença a você e vou lhe esvaziar. Desidrate o pensamento e volte a meditar. Se você forçar, você quebra a sua própria harmonia. É o mesmo que fazer exercícios de meditação e dizer a uma pessoa, sente aqui, vamos meditar. Eu vou lhe convidar, não pense em nada. A pessoa ficou na cadeira ali estática, era uma senhora. Quando terminou os 5 minutos, e aí? Conseguiu não pensar em nada? Consegui. Eu pensei que não estava pensando em nada. Está pensando? Eu quero que a senhora não pense. Como, moço? A mulher disse, isso era um seminário que eu participei. Não tem como. Joana de Ângeles diz, no livrinho dela, chamado Vida Feliz, que nós temos 90 mil pensamentos por dia. Não sei como é que a Joana contou. Ou contaram para ela. Então, durante 24 horas,
a gente consegue produzir 90 mil pensamentos. A maioria é para baixo. São de natureza corpórea, material, sensações, coisas imediatas. A maioria. Quando eu falo maioria, 99,9%. 0,1% é um pensamento nobre, um pensamento digno, um pensamento altruístico, um pensamento de galanteio, de leveza. E a gente não consegue sustentar ele por muito tempo. Pensa momentaneamente, vem aquele bem-estar, daqui a pouco há um barulho, há uma buzina, há alguém nos chamando. Tem coisa mais desagradável? Deve ter, mas como é desagradável? Você está meditando, chega uma pessoa e bate. Você viu hoje, a última notícia, pegou o resultado da Mega Sena? Aí você sai de Jesus para a lotérica. A pessoa não respeita seu momento. Devia ser uma conduta de quem é cristão e mais ainda espírito. Se tiver alguém meditando, deixe, depois ela lhe atende. Se você percebe alguém que está em silêncio, antes de ir lá, olhe para a pessoa, se pelo rosto dela ela não exibe que quer ficar alguns minutos em silêncio, eles querem. Mas a pessoa vai lá e tira, porque vivemos elétricos. Queremos passar toda... Fiquei sabendo agora, é um furo de reportagem, quero lhe passar agora. Parece aquela história de Tancredo Neves, que atravessando aquela ponte entre o Senado e a Câmara, uma ponte, foi procurado por um deputado. Tancredo, diga, filho, eu tenho um segredo para lhe contar que é uma bomba. Prepare-se. Não me conte, não. Mas por quê? Se você que é dono do segredo não tem condições de guardá-lo, imagine eu. E foi embora. Nem o dono do segredo estava se segurando. Imagine ele. Ele ia alardear para o mundo. Então, nós temos que ser pessoas mais observadoras. Pessoas que contribuam pelo pensamento. A postura de todo mundo numa reunião mediúnica é de corrente. Se um elo quebrar, quebra a corrente. O que espero de uma corrente feita de ferro é robustez. Colocada num carro à frente e botada no carro que quebrou, eu espero que a corrente não se parta e eu possa tirar o carro quebrado do atoleiro, do enguiço, da falta de combustível e levar onde ele possa ser socorrido. Se quebrar, não vale nada. A corrente não presta. Então, isso, diz Kardec, nos itens 332 e seguintes do Livro dos Médiuns, a reunião mediúnica é um ser coletivo. Um responde por todos. Todos respondem por um. Pela vibração. Aí quando a gente lê Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, ele citando que ao chegar àquela reunião descrita no livro, ele encontra todo mundo envolvido em luz. Porque todo mundo estava vibrando. Dona Celina, Raul Castro, todos os médios ali, em alta vibração. Mas aquele grupo de André Luiz é outra coisa, né? Ali é um grupo zen, ali é um grupo top, 10. A maioria está 1, 2, 3 vibrando, consegue reuniões boas, tem reuniões que são ruins. Reuniões que você vai e não há comunicação. Está no livro Diretriz de Segurança. Por que é que um grupo passou 90 minutos, ou 45, ou 1 hora em completo silêncio? O problema... Teve gente, eu já ouvi isso em reunião. Provavelmente os espíritos não compareceram hoje. Gente, imaginar que não tem espírito no além, chega a ser até quase uma piada de mau gosto, né? Tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Quantas pessoas estão desencarnadas? 21, segundo Viana de Carvalho. Então, para cada pessoa na Terra encarnada, tem 3 desencarnados. Todo lugar onde você vai, tem espíritos que não acabam mais. Quem de nós fosse clarividente e saísse no dia de carnaval? Ia ver o quê? Milhares de foliões desencarnados na pipoca, saculejando o perispírito. Morreram, mas são carnavalescos. Perderam o corpo, mas continuam amando as marchinhas e as coisas do carnaval. Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu e quem vai morrer. Está tudo pulando ali.
Então, acabar com essa fantasia é a realidade da vida. Agora, qual é a vibração? Então, a gente tem que, elevando a vibração, consegue conexão com as entidades nobres, que encontram condições vibratórias de se manifestarem. Agora, quantos grupos eu fui que as comunicações eram anímicas, visivelmente anímicas, os médiuns estavam colocando para fora seus conflitos, não havia comunicação mediúnica, e os guias, há anos que não se comunicavam, a ponto de o dirigente me dizer assim, nós achamos que o nosso grupo é desguiado, não tem um responsável espiritual, ele não estaria mais existindo. Se esse grupo não tivesse um responsável espiritual, ele nem existiria mais. De hoje que ele já tinha se dissolvido? Não. Ele não consegue conexões porque a baixa vibração de vocês não oferece suporte para que ele venha. Se desvelar ou não, mas pelo menos dizer que vocês estão amparados. É preciso subir a vibração. Então o problema é das pessoas. Então, só colocar dentro da mediúnica quem tem compromisso de reunião mediúnica, não levar gente curiosa. Gente que só quer ficar olhando, como aquela senhora a quem me referi. Levar pessoas que queiram colaborar mentalmente, que queiram crescer dentro da mediunidade, não estar ali com petições mentais, ou meus bons guias, vocês estão aqui me ouvindo, traga o elixir para minhas dores, traga o emplasto para meu bico de papagaio, ou me acuda minha filha, minha cachorra está doente, aponta aí um remédio veterinário para curar. É tanta petição que os guias dizem, aquela pessoa não vibra, só pede o tempo todo. Aí ela quebra o elo da corrente. Então, a mediúnica é um ser coletivo que deve vibrar coletivamente para o êxito de suas atividades. Gostaria que você esclarecesse sobre a preparação para a reunião mediúnica do plano espiritual e a importância da preparação dos trabalhadores encarnados. São dois lados bem distintos, né? O mundo espiritual não faz gambiarra. Então, ninguém aguarde mediúnica sustentada por improviso. O improviso é coisa nossa, tipicamente nossa. Se vai haver uma reunião como essa, como a das 19 horas, ou mediúnica de qualquer natureza, há espíritos responsáveis pelo ambiente. Eles higienizam o ambiente antes, eles preparam o ambiente. Se é uma mediúnica, que é o tema do nosso trabalho, nessa manhã, lógico que os espíritos que vão se comunicar, como diz Miranda nesse livro que indiquei, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, eles são preparados para se comunicarem com mais ou menos 72 horas antes, 3 dias antes. Minha mediúnica é na quarta-feira, desde amanhã, segunda-feira, as entidades que vão se comunicar já começam a ser alertadas e preparadas para se comunicar. O que é muito comum, médiuns muito sensíveis sentirem 2 dias antes da mediúnica a presença no seu psiquismo das entidades que vão se comunicar. Se são entidades inferiores, o médium sente um mal-estar, um certo constrangimento, que em alguns momentos do dia passa, depois volta. Ele percebe que não é dele. É da presença do doente espiritual já acoplado ao psiquismo dele, se preparando para aurir suas energias e se comunicar na quarta-feira. Os guias têm um procedimento diferente. Como a energia deles é mais rarefeita, menos densa, eles podem fazer esses ajustes com algumas horas, alguns dias antes, um dia antes de se comunicarem, porque eles têm uma vibração distinta daquele que é o enfermo, o doente. O problema é que o médium, na maioria das vezes, se prepara no dia que desperta. Então, acorda de manhã e é o homem e a mulher da craveira comum. Vive as coisas do mundo, ignorando que às 20 horas vai estar na instituição. Quando dobra meio-dia, ixi, hoje é dia da minha mediúnica. Deixa eu me preparar. Aí, ajeita o cabelo, ajeita por fora. Mas o mundo espiritual quer que o indivíduo se ajeite por dentro. Então, as duas equipes vão estar unidas no mesmo horário, no mesmo local. A do além não tem improviso, já se preparou. E a da terra? Aí começa o esforço. Por isso que é frequente narrativas de Miranda e de André Luiz também, de que espíritos costumam ser designados para nos auxiliar em casa antes da atividade.
aqui, antes de vir para cá, eu recebi a visita de trabalhadores espirituais desta casa, que me prepararam desde a saída de Salvador, desde a sexta-feira. Eu me reservei ficar em casa à noite na sexta-feira, não fui para lugar nenhum, para poder me preparar para esta viagem a Porto Seguro. Algo recentemente, ministrei um seminário no domingo passado, hoje está fazendo uma semana, ministrei um seminário no Deus, Luz e Verdade, uma casa de Salvador, coordenada há 54 anos por Bernadette Santana, uma veneranda trabalhadora do bem, hoje com 95 anos de idade. Alguém de lá da casa dela me convidou há 6 meses para esse seminário, aniversário de 54 anos da instituição. Foi domingo passado. Quando foi na sexta-feira, eu recebi a visita do mentor dela, irmão Jerônimo, uma entidade veneranda, muito nobre, do grupo espiritual de Joana de Ângeles, que foi à minha casa, me fez uma visita para me pacificar. E no sábado, espíritos da instituição ficaram em minha casa me dando suporte para evitar a incursão de entidades perturbadoras. Depois do domingo, que eu terminei meio-dia, aí eles, como quem disse, está entregue à própria sorte. Ou conserva o que foi recebido ou perde, a depender da conduta mental. Mas eu percebo isso de maneira muito clara, porque é o transcurso de minha vida, eu percebo essa vibração. Então o médium deve começar a se esforçar para perceber isso também. Como eles auxiliam a preparar o médium visitando em casa. Na literatura de André Luiz, consta que uma médium que ia receber uma carta de Dionísio, um personagem desencarnado, estando em casa, não sei se foi Antonina, ela tem lá o nome dela, dessa médium. E aquela médium estava em casa e disse ao marido, horas antes da mediúnica, estou fazendo um relato conforme meu sabor aqui. Ela disse, fulano, hoje eu vou para o centro. Para o centro? De jeito nenhum, hoje a senhora não sai de casa. Marido, mandando na mulher. No livro de André Luiz está dizendo, hoje para o centro? De jeito nenhum. Mas eu tenho... A senhora tem compromisso com o seu marido e com os seus filhos. Chega de beatice no centro espírita. Cortou o barato dela. Só que a médium tinha que ir. Aí André Luiz olhou para o benfeitor, que era Calderaro. Calderaro, a gente já previa a situação e eu já tenho um recurso. Foi na residência de uma tia da moça. A tia era espírita. A tia passou pela casa, disse, vamos, Antonina, para o centro? Hoje eu não posso, o Fábio está doente e quer que eu fique em casa. Como? Você tem compromisso com a mediunidade, minha filha. Mas ele proibiu eu ir. Espera aí. Aí ela foi lá, disse, Fábio, que você beba, que você coma e que vive empanturrado, parecendo um leitão, um bicho, isso é um problema seu. Mas você não pode impedir sua mulher de evoluir. Você sabe as consequências que você vai ter. Não, tia, em companhia da senhora eu permito. Olhe como o recurso. O mundo espiritual preparou aquela senhora que falou com veemência, aquele espírito atrasado, imundo. Ele foi porco na última reencarnação e tinha reencarnado como marido dela agora, né? Suíno. Jogou duro, baixou a bola dele e ele liberou. Disse, vamos. Mas ele já liberou. E ai dele se não liberasse. A velha era corporada mesmo. Estava ali com a coisa, né? Rastou e ela foi. Deu uma comunicação do personagem, cujos 2 membros da família estavam presentes. A mensagem que ela recebeu, aí André Luiz diz, os familiares aguardavam um Dionísio pai. O pai afetuoso que falasse aos 2 filhos, mas a médium recebeu o Dionísio espírito, 15 dias no além. O linguajar dele já estava refletindo a realidade do plano espiritual. Ou aquele Dionísio, ele não entrou em detalhes da família. Aí o que é que diz o livro? Terminada a mensagem lida pela médium, os familiares olharam assim, não disseram nada na frente dela, mas quando saíram, disseram, não vi meu pai na mensagem. Porque se fosse pai mesmo, ele se referiria
ao que estamos atravessando dentro de casa, as angústias, a falta de dinheiro, a falta de comida. Ele não disse uma palavra. Que pai é esse que depois da morte esquece os filhos? No mundo espiritual, André Luiz disse, mas foi Dionísio? E Calderaro disse, foi. Fazer o quê? Eles esperavam um Dionísio pai. Quem se comunicou que foi um Dionísio já liberto dos laços materiais, espírito, falando de coisas mais relativas, mais fluídicas, menos coisas da família, que ele não está acompanhando, porque tem 15 dias que ele desencarnou, e a gente está isentando ele dos dramas de família. Fazer o quê, Daniel? Nada. Nós sabemos que a comunicação foi autêntica, e a médium é sincera. É os familiares que queriam mais do que ela podia dar. Ela foi no limite dela. Paciência, vamos trabalhar, e a vida continua. Acho que é a última, né? Pelo horário. Vamos lá. Sabemos da relevância do trabalho mediúnico. Como proceder em relação às casas que não fazem esse trabalho? Paciência e oração. Tem casas raras, inclusive, que não têm atividade mediúnica. A maioria tem. Mais de 90% mantém atividade. O que algumas casas não têm, por exemplo, é a evangelização da infância e da juventude. Tem casa que não tem coral. Tem casa que não tem grupos de estudo. Tem instituições que não fazem atividades sociais. E outras. Mas, normalmente, todas as que eu fui, todas, sem exceção, tem reunião mediúnica. Inclusive, vazando para atividades de instalar dentro da casa maca. Casas que eu encontrei macas. Equipamentos hospitalares. Todo equipamento, algodão, violeta de genciana, álcool, ali tinha injeções para aplicar, bisturi, tudo como se fosse um hospital de corpos. Nenhuma preocupação com a alma. O problema era atender, e assim, lotado. Agora, no estudo, ninguém. Então, a casa tem suas prioridades, tem que ver qual é a direção que a casa está tendo. Quem é o dirigente, para saber se ele está correspondendo, porque se elege muita gente por boa vontade. O indivíduo se apresenta, e aí o pessoal elege e o indivíduo fica no poder. Eu conheci um dirigente que já tinha 18 anos no poder, e sempre falava comovedoramente no dia da eleição, não esqueçam de mim, ou seja, votem em mim. 20 anos de eleição, mas deve estar aí com uns 22, não larga o osso só quando morrer. Quando me perguntaram, o que é que a gente faz com o dirigente? Ele disse, ore para ele desencarnar mais cedo, para evitar ele se comprometer, meu filho. Porque ele só está se comprometendo. Ele é ditadura espírita. E vocês ficam referendando a cada eleição. Eu participei de uma mediúnica com ele dirigindo. Quando terminou a reunião mediúnica, todo mundo se levantou depois da prece e ia saindo. E eu fiquei sentado na cadeira. Todo mundo voltou, me olhou e disse, o que é, Marcelo? Está se sentindo medo? Eu estou. Eu só quero fazer uma pergunta. Vocês não avaliam a mediúnica, não? Não. Vocês terminam a mediúnica, fazem uma prece, todo mundo vai embora, e vocês não fazem avaliação das comunicações? Não, todo mundo se olhou como se fosse a coisa mais estranha do mundo. E como é que vocês melhoram a mediúnica se vocês não avaliam? Aí ele viu, meio assim, meio constrangido, eu estava semeando. Ele, daí em diante, ele não gostou mais de minha presença na instituição. Eu ia e incendiava. Nunca levei o extintor, só levava o carburador de incêndio para queimar a resina. Chamei a atenção. Quando saí dali, fui para um grupo, para uma pizzaria, grupo menor de pessoas, 5 ou 6. Não, ele nunca deixou, mas agora que ele estamos longe daqui, ele nunca deixou. Então, vocês não podem, se não há avaliação, se não há melhoria. Eu planejo, eu executo, eu avalio. Na avaliação, eu desculpo se houve erros, se houve falhas, e melhoro para a próxima. Se vocês não avaliam... Pois, essa mediúnica da noite, que eu acabei de assistir agora, teve uma comunicação dada pelo filho dele. Ele e o filho participam da mesma mediúnica. O filho dele deu uma comunicação anímica. O pai foi atender. Por detrás tinha uma passista carregando de passe o rapaz. E 3 atendentes do lado. O rapaz estava cercado por 4 pessoas. Uma na frente e uma atrás. Né? Não é nem a Santíssima Trindade. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Não, era norte, sul, leste e oeste. E eu do lado da minha cadeira olhando. Não havia espírito desencarnado se comunicando. Era uma crise do rapaz. Era um surto do rapaz. Uma catarse dos conflitos do rapaz.
4 pessoas atendendo. E a moça de trás toma e passa. Eu digo, vai matar o infeliz. É tanto fluido, daqui a pouco ele vai ter uma síncope cardíaca e morre. Então, ela achava que tirava o espírito com passe. A outra do lado pega na mão do médium, o que interrompe a comunicação, porque gera uma outra energia, uma outra imantação de energia. Daqui a pouco saíram todos, o rapaz voltou para a cadeira, depois de fazer o surto, a catarse. Eu estava aguardando a avaliação para dizer isso. Vocês estão com alto índice de animismo aqui, quase 100%. Não há comunicação mediúnica. Mas não teve avaliação. Não tendo, eu fiquei calado. Dali em diante eu percebi que ele não se agradou por mim, que eu estava começando a fazer a cabeça dos trabalhadores. E isso é perigoso, ter um revolucionário, um Che Guevara espírita, mexendo nas entranhas. Aquele dali tem que ser afastado. Aí deixei de ir à instituição, porque notei que realmente ele não simpatizava mais com minhas ideias. Nunca leu. Ele andava com Fonte Viva. O livro dele de consulta era Fonte Viva. Você nunca viu ele, eu nunca o vi com uma obra mais densa. Um Leon Denis, um Herculano Pires, um Deolindo Amorim, Kardec. Joana Diante, nem falar. Para vocês terem uma ideia, na instituição que estou me referindo, ninguém conhecia a Amélia Rodrigues. 20 anos de instituição, ninguém sabia quem era a Amélia Rodrigues. É uma escritora da Bahia? É. E a gente pode convidar ela? Pode, se ela virar, não sei, que ela está morta há mais de 100 anos. Perguntou, eu respondo na hora. Ela já morreu desde 1927, quase 100 anos que ela está no além. Se ela pode vir. Ah, é uma escritora. Quem conhecia? Tive que divulgar a Amélia Rodrigues ali. Uma casa espírita, nos dias de hoje, não conhecia a literatura evangélica da Amélia Rodrigues, deve ser uma rejeição ou ao médium ou ao próprio espírito. Não podendo rejeitar o espírito, rejeita o médium. São pessoas anti-divaldistas. Mas não há divaldista, não há chiquista, não há ramatizianista. Quem se define assim está preso a um ideário de pessoa. Eu sou espírita. O que é que você lê? Tudo, até bula de remédio e rótulo de garrafa. Eu leio tudo que me dê cultura. Agora, nem tudo eu me filio. Não é porque eu leio Karl Marx e viro comunista. Leio Padre de Mero, vidro, católico. Leio Edir Macedo, sou evangélico. Leio Kardec, kardecista. Masaharu Taniguchi e viro Seixonoye. Aí você não é quem você é a última livro que você leu. Você não tem opinião formada. Quem tem segurança, lê tudo. Aproveita o que tem de melhor. Mas tem uma linha diretora que conduz o indivíduo. Então, portanto, a reunião mediúnica deve ter senso, deve ter balizamento, deve ter estudo, para que o indivíduo saiba exatamente o que é que está fazendo ali, seu papel na coordenação. Vê que as mediúnicas até variam o número de membros, né? Leon Denis recomenda nos seus livros que uma mediúnica deve ser 12 pessoas. André Luiz sugere no livro Desobsessão, 14. Os manuais da FEB falam em 25. Eu encontrei mediúnicas com 40. Algumas de Salvador que me falaram, tinha 200 pessoas na mediúnica. E colchões, os médiuns não utilizavam cadeira. Rolavam nos colchonetes, colocados, e até tatame, aquela esponjazinha macia de certas academias de judô, de karatê ou de pilates. Tatame, o médium rolava com as comunicações dele. 200 médios, se sem resolver da comunicação, vira um manicômio. Porque 100 pessoas dando comunicação em tresvario, como é que você vai controlar? Então, o médium nunca tem que ter bom senso. Quanto mais o número sobe, menos você tem controle da situação. O ideal é o número razoável. 12, 14, 15, 10 pessoas é razoável para uma reunião mediúnica. Sai, você fica sem controle. Até grupos de estudo, quando cresce muito, você não tem controle, fica 3, 4 conversando e você falando para 30. Os outros aéreos, ninguém está prestando atenção, outros aqui batendo papo, aquele olhando o celular, aquele mascando chiclete, aquele pediu licença e foi tomar café na cozinha. Isso não é grupo, isso é casa de mãe Joana. Então, tudo tem que ser pensado nisso. A qualidade está acima do número. Por isso mesmo, os grupos devem ser muito bem dirigidos, saber quem deles participa
para poder serem pessoas sérias em busca de objetivos sérios e dignos, que é a formação moral e intelectual da nova sociedade que estamos tentando produzir na Terra. Cerrou, né? Cerramos. Beleza, então deu 12:05. Vamos iniciar os nossos procedimentos de encerramento, agradecendo pela presença de todos, pelas perguntas que foram excelentes, todas elas, ou a maioria esmagadora, voltada para o tema da mediunidade, que não se esgota aqui, se mantém ainda dilatado. É o momento de uma verificação pós-pandemia, em que temos que avaliar a qualidade do trabalho realizado na casa espírita, onde estamos ou não inseridos. Porque ela é a colmeia com a qual Jesus conta na terra, junto com os nossos braços, para atender às aflições e os filhos do Calvário. Portanto, vamos orar, elevando o pensamento acima da estrutura material do mundo. Estes são dias de agonias superlativas. Há uma guerra em curso, a da Ucrânia. Há uma guerra em destaque, a da faixa de Gaza. Mas por toda parte há uma guerra subterrânea, interesses, projetos ambiciosos, ânsia de dominar o mundo pela tecnologia, guerra espacial, guerra nas estrelas, submarinos nucleares, dotados de imensas ogivas destruidoras, aguardando apenas o comando e a senha para dispararem mísseis contra as nações tidas como inimigas. A paz pede licença. A pomba branca da paz deseja pousar em nosso telhado e construir o seu ninho de ventura. Façamos, neste Natal, o silêncio interior que abre as comportas da alma para a doce melodia do Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com homens e mulheres. Ave Cristo, os que aspiram à glória de te servir, te saúdam e se te entregam o coração hoje e sempre. Finalizamos o nosso seminário com votos de paz para todos.